Fala pessoal, beleza? Aqui nós vamos estar continuando a aula que nós estamos fazendo sobre como criar uma landing page no Web a Capella. Claro que é uma landing page fake, etc. A gente está na segunda aula e eu estou fazendo algo mais objetivo e menos explorado em todas as funções e possibilidades. Eu, como indiquei no primeiro vídeo, indico nesse segundo um curso que o pessoal do Web a Capella fez, que é um curso completo de Web a Capella. Então, você que não domina, eu recomendo, porque você vai aprender tudo. Aqui eu estou indo direto ao ponto, porque eu não quero que fique longo e não é o objetivo dar um curso aqui. É só para você entender algumas possibilidades de sites e perfis para serem feitos com a Capella. Então, vamos lá. Então, eu já fiz aqui na primeira aula meu cabeçalho. Eu já fiz em todas as resoluções ele ficar certinho. Enfim, vamos partir aqui para os diferenciais. Lembrando, tudo fake, tá? Eu vou colocar 3 colunas aqui, então eu já tenho uma box aqui que eu estava usando ela para dar espaço para rolar o menu, etc. Eu vou clicar na minha room e vou clicar na minha subbox 3 vezes. 1, 2, 3. Por que 3 vezes? Porque eu quero 3 subbox, ok? Então eu vou posicionar da forma que eu quero 4, 4, 4. Eu vou apagar aqui esse espaço de 500. Na verdade não, que é ruim mexer com ele lá embaixo. Vou pegar minha box aqui na margem e eu vou dar um espaço de 100 em cima e 100 embaixo, que depois eu vou tirar aqui e vai ficar uma proporção de espaço legal e igual. Bom, vamos lá, vamos começar a criar a minha o meu primeiro bloco, né? Então eu vou usar aqui a ferramenta texto, que eu quero usar uma imagem. Por que eu não uso a ferramenta imagem? Por quê? Porque a ferramenta imagem ela é muito ruim. Ela é uma ferramenta que eu não consigo determinar as dimensões da minha imagem. Então, ela vai se adequar ao tamanho da box e aí vai ficar desfigurando. Já a ferramenta texto, eu consigo clicar 2 vezes nela, vir aqui em imagem, em adicionar do computador. Então, tá aqui, né? A aula que eu estou montando. Diferenciais aqui. Eu vou pegar o diferencial 1, eu vou dar um OK. Eu vou dar um duplo clique nele, eu vou clicar aqui, ó, que aqui ele seleciona o real tamanho da imagem, tá vendo? Ficou bem grandona. Eu vou por ela 150, tá? Eu vou determinar o tamanho dela. Eu vou colocar a original, a qualidade original. Vou dar um OK e vou clicar aqui em centralizar, certo? Então, eu tenho aqui o meu ícone. Eu vou duplicar a minha room, porque eu não quero escrever um texto debaixo desse. Eu vou escrever um texto fictício, Loren Y, né? Como nós já sabemos. Eu vou pingar o meu roxo aqui, de cor. Eu vou usar aqui a minha fonte que eu já estou usando. Vou dar um OK. Isso mesmo. Vou centralizar também. Vou aumentar para 20, certo? Na verdade eu vou escrever assim, ó. Diferencial 1, certo? Então aqui é só um fake mesmo, muito grande, deixar 20, certo? Aí depois, eu vou até pegar aqui um texto Loren Y que eu costumo usar, um gerador de Loren Y, porque como é fake, né? Site sem conteúdo você não tem uma dimensão de como ele realmente ficaria, né? Então, por isso que por mais que às vezes você não tenha o briefing do cliente, é bom você ir trabalhando com conteúdos fakes, né, que a gente chama, para você poder ter uma dimensão aí de como está ficando. Uma ideia. Tá, eu vou justificar, só para a gente ver como está ficando. Eu vou até previsualizar porque fica mais fácil. Então, estou ficando assim, certo? O meu bloco de conteúdo. Eu vou pôr um botão, então eu vou até copiar essa room aqui, ó, dar um Ctrl C porque ela já tem um botão estilizado. Vou clicar aqui na minha subbox, vou dar um OK. Eu vou clicar aqui no botão e centralizar ele. Cadê? Centralizar. O texto do botão vou colocar saiba mais, certo? Vamos ver como ficou aqui. Certo, tá aqui. Aí eu preciso fazer o que? Acho que o espaçamento tá legal entre outros elementos. Mas eu quero dar uma
como é que eu posso dizer aqui? Mexer um pouco nisso aqui, deixar ele um pouco mais fino e tal, trabalhar um pouco. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na minha subbox e vou escrever aqui 30 na margem. Por que 30? Eu poderia dar uma margem em cada lado que eu quisesse. Mas como eu quero dar uma margem total, eu vou dar uma margem de 30. Eu vou trabalhar com um background com cor. Qual vai ser a cor? Vai ser quase branco. Vai ser um destaque assim, mínimo. Assim. Você tem que prestar muita atenção para ver a diferença das duas cores, tá? Eu vou dar aqui uma arredondada nas bordas aqui nesse terceiro campo de 5. Então vamos ver como ficou. Tá vendo? Ó, que ele deu uma leve arredondada. Eu vou até dar uma arredondada de 10 pra gente ver como é que fica. Ó, ficou melhor. Mas eu quero que tenha aqui uma margem. Por que eu quero que tenha uma margem? Porque eu vou explicar um macete que eu faço. Exemplo, tá? Eu vou apagar essas duas aqui, porque eu vou duplicar essa aqui que ficou boa. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Vou arrumar aqui, certo? Eu vou só trocar aqui diferencial 2, diferencial 3, trocar as imagens por diferencial 2, certo? E por diferencial 3. Ok, feito. Aqui tá bonitinho, né? Se eu visualizar, você vai ver que elas vão estar grudadas uma na outra. Eu não quero que isso aconteça, certo? Mas aí eu tenho um outro porém. Para mim dar uma separação entre elas, eu precisaria usar aqui, por exemplo, uma ferramenta de espaço. Só que essa ferramenta de espaço, ela não fica certinho, ó, porque ó, a diferença que ela dá. Eu não quero um espaço grande desse. O mínimo que ela dá é um espaço de 1, ó. E eu não quero que fique grandona. Então o que eu faço? Um macete aqui. Eu venho aqui em borda, tipo borda de 10, né? Só que a cor da borda eu uso a mesma cor do meu background, que no caso é branco. Então o que vai acontecer? Ó, ele dá o espaço, tá vendo? Por quê? Porque eu criei uma borda. Então se eu fizer isso, por exemplo, em todos, ó, 10, background branco, 10, background branco. Tá vendo? Eu tenho aqui a minha borda. Claro que eu posso diminuir um pouquinho a minha borda, né, para 5. Eu acho que fica mais legal ainda. Mais delicado. Tá vendo? Enfim, tá aqui. Então eu criei aqui já 3 blocos que a gente pode chamar de diferenciais. Então eu tenho 3 blocos aqui. Fiz isso de forma rápida, né? Eu posso apagar aqui o espaço que eu fiz de 500 para a gente ver certinho como que é o espaçamento que tem. Então ficaria um espaçamento assim. Eu vou até aumentar um pouquinho esse espaçamento. 150 para 150. Lembrando aqui que depois que eu fiz na minha resolução e ficou legal, como eu já expliquei, eu preciso pegar e vir aqui nas demais resoluções, né? E ver como é que ficou. Ó, já ficou tudo feio. Então eu preciso vir aqui adequando, ó. 4, 4, né? Aqui é bem mais fácil que fazer no menu, né? No menu, ali no cabeçalho é bem mais complicado. Mas aqui é bem mais fácil, tá vendo? Então se eu olhar aqui, tá legal. E eu não vou perdendo, né, ó. Fica responsivo. E aqui, bonitinho. Legal, né? Aqui eu vou trabalhar com uma âncora. Então eu vou criar uma room aqui em cima. E eu vou criar uma ferramenta texto aqui só para me arrastar uma âncora. Por quê? Eu consigo arrastar uma âncora só em algum elemento. Então, como eu quero que aqui tenha uma âncora, eu não consigo arrastar uma âncora, por exemplo, só para uma room, por exemplo. Tá vendo aqui, ó? Eu não consigo pegar, para mim usar a âncora, não adianta só apertar. Precisa arrastar. Então, eu pego ela aqui, pressiono e vou arrastar, né? Ela não pega aqui, ó. Tá vendo, ó? Precisa ter algum elemento. Por isso que eu criei uma ferramenta texto vazia para pegar a âncora e arrastar, ó. Agora ela aceita. Qual que é o nome da âncora? Diferenciais. Ok? Então, eu vou... Coloquei ela aqui, criei o nome dela aqui, apareceu. A partir do momento que eu arrastei para cá, ela aparece aqui embaixo.
Então eu venho aqui no menu, dou um duplo clique. Vamos linkar a home para a página do site, para essa aqui. Qual âncora? Topo da página, certo? Diferenciais, vamos vir aqui, primeira opção, escolher uma página, homepage. Tem alguma âncora? Tem, diferenciais que a gente acabou de criar. Vamos dar um OK para ver? Enquanto ele vai publicando aqui, eu tenho aqui os meus 3 blocos aqui, então ficou assim, né? Então, aparentemente, se eu vim aqui em diferenciais, ó, ele desce. Se eu venho em home, ele sobe. Então, já está funcionando a questão do menu. Já está tomando forma. Então, vamos fazer a parte de portfólio também. Antes da parte de portfólio, vamos criar uma box para a gente, como se a gente estivesse fazendo uma parte de... para a pessoa se cadastrar na nossa newsletter, tá? Então, eu vou vir aqui, clicar em box. Ele vai ter uma box aqui. Eu vou vir aqui na opção de estender box. Eu vou usar uma cor para estender ela, então vou pingar essa cor daqui. Então, deixei ela da mesma cor. Vou clicar na minha, como é que diz? Na minha subbox, aqui na minha room, e vou criar 3 subboxes. Você vai entender por quê. Porque eu quero ter aqui um ícone, aqui um botão e aqui um texto. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ferramenta texto de novo, duplo clique na imagem. Vou vir aqui no meu exemplo aula e vou pegar aqui o meu formulário, ó, o meu envelopezinho. Vou dar um duplo clique nele, ok, certo? Duplo clique, tamanho original, qualidade original, pum, acho que ficou muito grande, né? Vamos fazer o tamanho de 120. Vamos deixar centralizado, certo? Aqui na minha box eu quero deixar um espaço de 50 a 50 em cima, 50 em cima e 50 embaixo. Vamos ver como tá ficando? Então eu tenho aqui o meu formuláriozinho. Vamos aproveitar esse texto aqui em cima, só para a gente usar a formatação dele. Esse texto aqui. Colei aqui. Receba novidades. Certo? Aí aqui eu pego essa room aqui e jogo aqui, ó. Clico em cima da subbox e dou um OK. Vamos ver como é que ficou. Ó, que legal ficou, certo? E aqui eu quero um botão. Quer ver? Vamos lá. Vamos pegar esse botão aqui e vamos colar aqui. E vou mudar o texto dele de quero me inscrever. Me inscrever. Vamos ver como é que ficou. Ele só não está num espaço legal aqui, né? Ó, de altura. Tirando isso, tá legal. Então eu vou clicar aqui na minha ferramenta margem. Aqui, ó. Eu venho no botão margem 60. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, ficou certinho. Legal, bacana. Então eu tenho aqui meu cabeçalho, os meus diferenciais aqui, um receba novidades. Porém, lembrando, novamente, eu preciso testar isso aqui em outras resoluções. Por quê? Como ficou aqui? Tudo fora. Então eu venho aqui, 2. Deixa eu ver se é a proporção que eu usei lá. Isso mesmo. Vamos ver como é que ficou aqui. Ó o bugzinho. Por que a gente tem que corrigir, né? Porque vai dando bucha, né? Quando a gente vai mexendo nas resoluções. Aqui, olha que interessante que eu vou fazer. Eu vou pegar, eu vou arrastar isso aqui para baixo. Então eu vou dividir aqui. E vou... Desculpa, aqui no meio, eu sempre esqueço. Aí eu jogo meu botão aqui para baixo. Arrumei aqui, vamos ver como é que fica. Tá vendo? Que legal. Né? Como é que eu fiz isso? Vou recapitular, né? Então, Ctrl C aqui. Tava assim tudo desfigurado. Eu peguei essa ferramenta aqui, Jump, e coloquei entre esses dois elementos. O que ele faz? Ele joga a terceira coluna para baixo. Ó. Aí eu só redimensionei aqui 3 certinho. Na 2 eu também vou fazer isso. Pegar a ferramenta Jump e jogar aqui para baixo. Ficou certinho. E na última, ele já faz sozinho, ó.
Então, olha que legal. Com esse ajuste, tanto a minha parte ficou bonita aqui, ficou legal aqui, ficou legal aqui e, por consequência, aqui. Então, dessa forma eu vou desenvolvendo o site que ele vai ficando perfeito em todas as resoluções. Eu não vou ter um problema com isso, né? Eu não vou ter nenhum tipo de contratempo e etc. Então a gente vai para a parte de portfólio. Agora então eu vou vir aqui criar outra box. Então ele apareceu aqui embaixo outra box. Aqui eu vou clicar aqui, eu vou dar novamente 150 em cima e 150 embaixo, que é o padrão que eu estou dando de espaçamento. Tá vendo? Eu vou clicar aqui na ferramenta galeria, certo? Eu vou clicar duas vezes aqui, adicionar galeria. Vou pegar essas quatro aqui, abrir, vou dar um OK, certo? Ele já fez assim. Eu quero que tenha apenas duas colunas, tá vendo? Ó? Aqui eu já coloquei a galeria, mas está tudo desfigurado. Então eu vou agora começar a estilizar a minha galeria. Então aqui eu consigo definir quantas colunas eu quero. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Eu quero duas, porque eu quero que fique assim, uma do lado da outra. O espaçamento eu vou deixar 0, para a gente ver como é que fica, tá? Margem eu vou deixar sem margem, tá? E eu vou selecionar aqui para mostrar as thumbs, né? Para mutar as thumbs, na verdade, né? Vamos ver como é que ficou? Eu tenho aqui a minha galeria funcionando. Então você vê que é muito simples, né? Então eu tenho aqui a minha galeria funcionando, na minha legend, bonitinha. Eu vou dar um título para ela. Então eu vou clicar aqui em Room. Vou subir a minha room para cá. Eu vou aproveitar, como eu já estou dizendo, esse título aqui. Copiar. Vou colar. Vou colorir ele. Opa. Colorir o título. Pronto. Ponto portfólio. E vou centralizar. Vamos ver como ficou. Veja que ficou muito perto, né? Vamos dar um espacinho aqui. Basta clicar na ferramenta espaço, arrastar para cima aqui onde eu quero ela. Deixei um espaço entre esses dois elementos. Deixa eu fechar esse monte de aba aqui. Ok. Então eu tenho aqui, ó. Agora ficou um espacinho. Eu vou até aumentar esse texto que está muito pequeno. Então 40 aqui. Vamos ver? Então, ó. Então eu tenho aqui portfólio. E você vê a função do design, né? Se eu não tivesse essa room aqui, essa box roxa, com esse conteúdo aqui, ficaria tudo muito branco, ficaria tipo seguido, os diferenciais já do portfólio. Então é interessante esse tipo de ideia porque você dá uma separação entre um ambiente e outro. Isso é muito importante quando você quer atrair a atenção das pessoas, tá? Você quer organizar melhor o seu conteúdo, não ficar uma parada onde parece estar tudo jogado e bagunçado lá, né? Então, ok, né? Vamos agora linkar uma âncora aqui no portfólio. Então, novamente, eu venho aqui em âncora, pressiono e arrasto onde eu quero essa âncora. No caso, eu quero essa âncora aqui em portfólio. Solto aqui. Aí eu vou dar um nome para ela, portfólio. Feito isso, eu subo lá para o menu, clico duas vezes, venho em portfólio, seleciono aqui para me linkar para uma página desse site, vou escolher página, homepage e seleciono aqui, ó, definir uma âncora. Portfólio que eu acabei de criar. Dei um OK. Vamos ver como está ficando. Algo importante aqui, enquanto publica. Por que eu não me preocupei em testar isso aqui em outras resoluções? Porque eu só tenho uma coluna. É uma coluna essa seção aqui. Eu não tenho várias igual essas aqui, ó. Então, inevitavelmente, quando eu testar nas outras resoluções, vai ficar perfeita, porque só tem uma coluna. Tá vendo? Ó? Uma coluna você não tem problema. Você precisa, quando tem duas ou mais colunas, aí você precisa se adequar a esse tipo de elemento, né? Então, eu publiquei aqui, então, ó, como ficou. Tá puxando cada coisa para o seu lugar já. A home vem em cima. Então, essa é a segunda videoaula. Nós fizemos a parte de portfólio, fizemos a parte de diferenciais. E na próxima e última videoaula, nós vamos fazer a parte de quero baixar e fale conosco. Qualquer dúvida, entre em contato. Espero que esteja ajudando vocês essa videoaula para vocês dominarem cada vez mais o software.